Bom, pessoal, dando sequência às funções DAX aí um pouquinho mais avançadas, a gente vai utilizar duas ou três funções aqui que eu acho bem bacanas e bem úteis aí para a gente estar trabalhando nesse exemplo aqui. Então, basicamente, imagina que você precisa muitas vezes fazer uma somatória, fazer um determinado somatório de um conjunto de dados, por exemplo, um SUM aqui, da tabela movimentos, por exemplo. Essa minha tabela movimentos é uma tabela de banco onde todas as operações de débito e crédito do cliente são inseridas. Então imagina que você precisa criar um filtro que faça um SUM, faça um cálculo, tá? Trazendo apenas as informações do ano de 2016. Tá? Isso você pode fazer por aqui, com os filtros, tudo bonitinho, mas muitas vezes você quer que esses filtros sejam dinâmicos ou até de certa forma estáticos, né? Conforme o valor vai aparecendo, você quer manter um determinado valor em algum lugar, em algum relatório. Então essa primeira função que a gente vai ver aqui é a função do SUMX, que eles chamam, e junto a função do filter aqui com ela. Tá? O que essa função vai fazer? Eu chamei ela aqui de SUMX underline filter para mostrar para vocês o que ela vai fazer, que eu estou usando esses dois operadores. Aqui ele vai fazer um somatório. Então aonde que esse somatório começa? Depois dessa condição aqui, que é o que eu já vou explicar para vocês, que é a condição do conjunto de dados da tabela que ele vai trazer. Na realidade eu estou fazendo um somatório em cima do campo movimento valor. Porém, a única coisa que eu estou fazendo diferente aqui é que ao invés de ele somar todos os campos da minha tabela de movimento, eu quero que ele some da tabela movimentos aqui, que ele faça um filtro, né, essa função filter que eu estou passando aqui, em cima de movimentos, pegando o ano igual a 2016. Tá? Por que isso? Muitas vezes você quer criar grupos de dados, por exemplo, lá na minha empresa, Dornel, eu não tenho, por exemplo, uma categoria, sei lá, departamentos. Eu tenho vários centros de custos, mas não tenho. Então você pode criar um SUM, passar o filter para ele dizendo, esse campo aqui significa o departamento 1, 2, 3 e 4. Esse outra medida, o departamento 5, 6, 7, 8. Então a função filter junto com a SUM é muito utilizada e é muito útil para vocês. Então só para dar um exemplo, eu tenho aqui uma consulta SQL que faz a mesma coisa. Eu somo o movimento valor da tabela movimentos aonde o ano seja igual a 2016. Então eu estou somando tudo da tabela movimentos, aqui os valores, aonde o ano seja igual a 2016. Então o resultado é esse carinha que está aqui, 200 e eu tenho 200 aqui. Tá? Aonde que está a minha forma? Eu criei ela em cima da minha tabela movimentos. Tá? Então eu só usei essa de barra porque é mais fácil para a gente colocar as etiquetas de dados aqui, fica ativo, mais bonitinho para a gente ver. E aumentei um pouco o tamanho também para ficar algo mais visível, certo? Então voltando ali para a fórmula, o que essa fórmula aqui faz para vocês? Tá? Basicamente ela vai fazer um somatório e está aplicando, antes de fazer esse somatório, ele faz esse filtro que está aqui, Tá? A função filter simplesmente está trazendo apenas da tabela movimentos o que é igual a 2016. Tá? Apesar de ser um filtro bem simples, você poderia fazer aqui nos filtros normais, mas isso aqui a gente já está entrando dentro da função para a gente trabalhar com filtros dentro da função DAX. Tá? Então é bem bacana, é bem fácil de utilizar. A partir do momento que eles começam a ficar um pouco mais complexos, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a barra de fórmulas aqui vai ficar bem grande para você trabalhar. Mas esse aqui é o primeiro exemplo. Então, estou somando, fazendo um filtro em cima desses carinhas aí. Aí, para dar uma incrementada nele, para mostrar para vocês que eu posso colocar mais alguns operadores, eu fiz a mesma operação, porém agora eu coloquei um OR aqui. Então é para somar tudo que for o 2016 ou 2015, certo? Então, digamos que isso aqui é um grupo para mim, por exemplo, eu sempre trabalho com dados dos 2 últimos anos para fazer uma determinada análise. Então eu tenho uma outra função aqui, que é essa... Deixa eu só voltar nesse gráfico aqui. Que é essa aqui utilizando o OR. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui nela? Continuei com o SUM, estou utilizando o filter, porém agora o meu filter é um pouquinho maior. O que esse meu filter está fazendo? Além dele pegar movimentos aqui igual a 2016, eu estou usando um operador aqui que vai ser o de OR. Para quê? Para estar somando também os movimentos de 2015, certo? Então, o meu resultado teria que ser 12,090, que é o resultado que está aqui. Né? Então, ele está fazendo um filtro, então aqui já fica uma coisa um pouco mais
coerente com o dia a dia da maioria do pessoal aí. O que significa isso? Deixa eu só voltar nesse valor aqui. Tá? Por exemplo, eu posso ter vários itens que eu quero estar filtrando, eu quero fazer um somatório, por exemplo, eu tenho lá uma lista de 10 itens, mas o somatório que me interessa são de 2 itens. Tá? Então, isso começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais lógico do ponto de vista de uso mesmo no dia a dia. Né? Então, é bem bacana. Outro carinha, daí já um pouquinho mais complexo, é esse outro que eu coloquei aqui, ó, que é o Related. Tá? Esse cara já traz um pouco mais de complexidade para a barra de fórmula aí que você está utilizando. Então, olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu chamei ele de Sum, Filter, Related, e aí eu estou utilizando aqui ó, o Sum, o Filter normal, como a gente já tinha visto ali no exemplo anterior. A questão é que agora eu estou querendo relacionar uma outra tabela. Então, o que isso significa? Nos primeiros 2 exemplos aqui, eu trabalhei apenas com uma tabela. Agora eu já estou trabalhando com o valor que está vindo de uma segunda tabela, de uma outra tabela, porém o filtro está acontecendo numa outra tabela. O que isso significa? Que agora a filtragem que ele vai fazer vem desse related aqui. O que é esse related? Ele está dizendo que é para utilizar a tabela clientes, o campo bairro. Né? Então o que vai acontecer? Ele vai fazer um filtro em cima daqueles valores de bairro igual a centro, pegando só o somatório do valor. Se eu precisar fazer isso aqui em comando SQL, ó, eu vou ter que fazer esse cara aqui e ainda colocar uma condição. Where cliente bairro igual a centro. Então o valor que ele vai retornar aqui é 17.305. Exatamente o mesmo valor que eu estou tendo aqui. Então eu consigo deixar algo dinâmico, né, utilizando essas operações aqui. Então eu chamei ela de SumX Filter Related. O que isso significa? Eu faço um somatório de todo esse resultado que está aqui. O que é esse somatório? Do campo movimento valor, porém aplicando um filtro em cima do cliente bairro. Então aqui só traz os valores iguais a 100. Poderia colocar outros operadores aqui de AND OR para criar mais condições, mas aqui já fica fácil de vocês identificarem o que eu acabei fazendo. Um somatório, aplicando um filtro, juntando como se fosse um join, trazendo uma outra tabela, né? Essa é a minha tabela clientes aqui, o campo bairro, para dentro da minha parte de filtros aí. Então é um filtro um pouquinho mais complexo, mas bem fácil de aplicar e bem útil aí para vocês.